amigos, tudo bem? Eu sou o Paulo Purini e eu vou falar de investimentos. Neste vídeo aqui eu vou montar a carteira do canal. Sim, exatamente, eu vou fazer a carteira do canal. Vou explicar o porquê que eu tomei uma decisão, o porquê que eu estou escolhendo aquela ação, quantos por cento, por que eu estou realocando essa porcentagem. Mas, primeiramente, já vai deixando seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para mais vídeos como este aqui. Eu pretendo fazer um vídeo sobre a carteira do canal mensalmente. Vou fazer a manutenção dela, vou pegar os dividendos, realocar e bora fazer a carteira. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu estou com a minha colinha porque esse vídeo vai ter bastante informação. Eu vou dividir esse vídeo aqui em alguns tópicos para ficar mais dinâmico e mais intuitivo para você, na hora que estiver fazendo a sua carteira, também conseguir fazer a sua carteira sem problema, tá bom? Então eu organizei alguns tópicos que eu acho que são características importantes para você formar uma carteira. Um deles é definir o seu objetivo. Vai ter um tópico de avalie as suas finanças, faça um plano de poupança, montar a sua carteira e, por último, mas não menos importante, fazer a manutenção da carteira, tá? Então, vamos para o primeiro tópico. Definir os seus objetivos. Primeiro de tudo, quando você vai fazer uma carteira, você tem que definir um objetivo. Você tem que saber para onde você vai para conseguir fazer as contas necessárias para saber quanto você vai ganhar, quanto dinheiro você precisa, quanto você precisa aportar no mês. Então, definir um objetivo é uma das partes mais importantes de se fazer uma carteira. Eu vou fazer uma carteira aqui pessoal, tá? É do canal, mas eu vou fazer uma pessoal, que seria uma carteira para mim, né? Vai ser usufruto meu, mas eu vou mostrar o desenvolvimento dela conforme vai passando os meses e os anos. E também não estou falando que esta carteira tem que ser igual à sua. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês verem como é que funciona montar uma carteira, tá? Você vai tomar as suas decisões conforme os seus objetivos. O que eu pretendo com a minha carteira? Eu vou fazer uma carteira de aposentadoria, ou seja, eu vou usufruir esse dinheiro só quando estiver aposentado. Já defini um objetivo aqui. Então, eu vou trabalhar em cima desse objetivo, o que a minha carteira precisa ter, tá bom? Uma das coisas que eu preciso falar, na verdade pensar, é quando que eu quero me aposentar e quanto dinheiro eu vou precisar, que eu vou precisar e vou querer ter até lá. Bom, eu quero ganhar R$6.000 corrigido na inflação sem fazer nada. Ou seja, a minha aposentadoria vai ser eu ganhar R$6.000 sem eu fazer aporte, eu estando sentado, e eu vou querer aposentar com 50 anos. Então tá, eu defini já o meu plano de carteira. Eu vou me aposentar com 50 anos e até lá eu quero estar ganhando R$6.000 por mês, um meu salário de aposentadoria, sem fazer aporte, sem nada. Eu quero ganhar esse dinheiro limpo e livre de impostos. Mas o que acontece? Hoje eu tenho 26 anos. Até 50 anos, até lá eu tenho 24 anos para fazer essa carteira. Ah, Purinho, por que você quer ganhar R$6.000 corrigidos na inflação com 50 anos? Bom, eu pego o meu padrão de vida hoje, tá? Eu acredito que R$6.000 para mim hoje já é o suficiente para eu morar, me alimentar e ainda sobra um dinheiro para eu usufruir com o que eu quiser, entendeu? Eu consigo viver com esse dinheiro tranquilo, sem passar sufoco, sem pensar em eu preciso guardar dinheiro porque no fim do mês eu não tenho dinheiro. Então, R$6.000 hoje, para mim, na minha realidade, seria uma grana que resolveria a minha vida econômica, entenderam? Claro que conforme vai passando os anos, seus padrões de vida vai aumentando, vai ficando diferente. Então, por isso que eu falo que uma carteira sempre tem que estar em manutenção, mas vocês têm que levar a realidade que a sua situação econômica hoje está, ok? E a situação econômica do país também. É sempre bom ressaltar isso, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Quem dirá quando eu estiver com 50 anos? Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. É um objetivo que eu quero chegar. E também
daqui 24 anos, 6 mil reais, o que é 6 mil reais hoje, 6 mil reais quando eu tiver com 50 anos vai estar muito desvalorizado. Então, claro que eu corrigi na inflação. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns dados de inflação do IBGE. IBGE, que é o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, eles sempre estão lançando dados sobre a economia brasileira. Então, eu peguei alguns dados do IBGE sobre a inflação nos últimos 20 anos, tá? Aqui, esses são os dados, como vocês estão vendo aí. A inflação teve alguns anos que variou bastante, consecutivamente ela permaneceu estável, tá? Então cresceu estavelmente, ela, vamos dizer que teve um crescimento linear. Claro que teve alguns anos de crise, por exemplo, o ano de 2019, que teve o Covid, né, 2019, 2020. O que eu fiz? Eu fiz uma média de todos esses dados de inflação e converti em um dado só, tá? E a média deu 6,59% ao ano. Esse foi o dado que eu cheguei, que a inflação sobe. Não quer dizer que ela sempre vai subir 6,59%, é só uma média. Então, eu cheguei a uma conclusão que a inflação cresce 6,59% ao ano. Bom, com os dados da inflação ao ano, eu consigo chegar a um objetivo de uma meta de dinheiro, de quanto que eu preciso receber mensalmente quando eu estiver com 50 anos. Então, o valor que eu cheguei, como é que eu fiz a conta? Eu peguei esses 6 mil reais e multipliquei por 6,59% ao ano. Claro que foi juros composto. Então, o valor deu R$ 27.753,34. Sim, esse é um valor correspondente a 6 mil reais hoje, quando eu tiver com 50 anos. Para vocês verem como desvaloriza o dinheiro. Então, investem, pessoal. Investe. Investir dá futuro. Eu cheguei a um valor que eu preciso estar ganhando daqui 24 anos. Então, eu cheguei a um valor ótimo. Cheguei à idade que eu preciso. Então, eu sei quanto tempo que eu vou maturar essa carteira. E está feito o meu plano de carteira e definir os meus objetivos. Vamos para o segundo tópico. Avaliar as suas finanças. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é: este dinheiro que eu separei vai ser o suficiente? Vai ser suficiente para você fazer suas compras de mercado? Vai ser suficiente para te sustentar no mês? Esse dinheiro é suficiente? Porque daqui a 50 anos é como se fosse equivalência, né? Você faz uma equivalência. Então, é suficiente ou não? Sim, esse dinheiro que eu separei aqui é suficiente para mim. Para vocês terem noção, bom, esse dinheiro, 6 mil reais, eu uso ele para pagar contas, fazer compra, me sustentar no mês, eu uso em torno de 40%. E 60% seria usufruto. Então, sim, esse dinheiro que eu separei é suficiente no momento que eu estou, no padrão de vida que eu estou, suficiente para me sustentar. E sim, eu coloquei aqui uma margem para, se eu tiver filho, um dia, quem sabe, porque como vocês sabem que filho é um gasto. Então, tem que estar preparado. Então, você tem que fazer toda essa avaliação, reserva de emergência. Semana passada eu fiz um vídeo bem legal de reserva de emergência, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos. Tá bem intuitivo, acho que vocês vão gostar. As suas finanças têm que ter tudo incluído. O que você deseja e o que você precisa. Faça um plano de poupança. Agora estamos chegando na parte boa. Quanto que eu tenho que investir mensalmente para eu chegar nesse valor? Ou seja, quanto eu tenho que aportar, quanto que eu vou entrar com o meu primeiro aporte, quanto que eu vou aportar mensalmente. Essas contas têm que estar bem ajustadas para você lá na frente, no caso eu, quando eu tiver 50 anos, poder ter os meus 6 mil reais equivalente. Vamos começar a montar o esqueleto da minha carteira. Então, vamos falar do meu primeiro aporte. Quanto que eu vou aportar, primeiramente, e depois eu consigo construir o esqueleto da minha carteira. Primeiramente, eu vou começar aportando cerca de R$ 30.253,15. Sim, esse vai ser o meu primeiro aporte. Ah, Purinho, então eu tenho que fazer um aporte de mais de 30 mil reais para eu aposentar com 50 anos? Não, você não precisa aportar uma quantidade imensa no seu primeiro aporte. Você pode, claro, aportar até mais ou até menos. O que vai mudar? Vamos colocar uma constante aqui nessa carteira.
A minha constante é aposentar com 50 anos. Até os meus 50 anos, essa carteira não vai passar. Então, o que acontece? Se eu aportar menos dinheiro no meu primeiro aporte, eu mensalmente terei que fazer aportes maiores, certo? Funciona como se fosse um financiamento. Se você financiar uma casa, você vai financiar em 35 anos. Você dá 20% de entrada, que seria a sua primeira parcela. Então, você vai pagar um X de parcelas, certo? Se você dá 40%, você vai pagar X menos essa porcentagem, certo? Porque você vai pagar de parcela muito menos do que você pagaria se você desse 20% de entrada. Você não concorda comigo? Na carteira é a mesma coisa, é como se fosse um financiamento. Só que em vez de você estar pagando para o banco, você está pagando para você mesmo. Você está fazendo sua aposentadoria. Que loucura, né? Então, eu achei que R$ 30.253,15 seria um aporte legal para a realidade que eu tenho hoje, tá? Então, eu não precisaria aportar mensalmente uma quantidade enorme e se encaixa dentro da quantidade que eu aporto já mensalmente. Então, está tudo ok. Esse seria o valor ideal de primeiro aporte. Para eu chegar com 50 anos ganhando R$ 27.753,34, lembrando que esse dinheiro é o equivalente aos R$ 6.000 de hoje, tá? Quando eu tiver com 50 anos, eu teria que ter uma lucratividade ao ano de 14% da minha carteira. Nossa, Purini, 14%? Você não acha muita coisa? Não, para mim eu não acho muita coisa, porque eu já consigo fazer esse feito. Então, no meu plano de negócio, nas minhas estratégias, eu já consigo ter uma carteira de 14% ao ano, tá? Não é travado, mas eu fiz uma média desses anos que eu vim investindo e essa foi a média que eu obtive de rendimentos a longo prazo. Se eu aportar R$ 30.253,15 e tiver uma lucratividade de 14% ao ano, eu não vou conseguir ganhar R$ 27.753,34. Ah, mas Purini, você fez a conta errada? Não fiz a conta errada. Tenho meus aportes mensais. Eu não vou fazer o meu primeiro aporte e deixar ele rendendo. Não vou deixar, eu vou fazer aportes em cima, o que ajuda a impulsionar muito mais a sua carteira. Tá? Lá na frente isso faz uma diferença absurda. Então, como vocês estão vendo aí na planilha, aportando R$ 500 ao mês, eu vou conseguir chegar próximo a esse valor, R$ 27.753,34. Então, pronto, eu já fiz o meu plano de poupança, eu já montei o esqueleto da minha carteira. O que está faltando é montar a carteira em si. Então, vamos lá, chegou a parte de colocar nome aos bois, né? Tá, a minha carteira, ela vai ser a longo prazo e vai ter uma rentabilidade de 14% ao ano. Como eu vou conseguir isso? Quais aportes eu tenho que fazer para eu chegar a esse valor de 14% ao ano? Como eu vou dividir essa carteira? Eu vou colocar 20% em renda fixa e 80% em renda variável. Essa vai ser a minha divisão. Então, vamos pegar a minha renda fixa, que ela está menos complexa. Na verdade, é a parte mais fácil da carteira. Eu dividi ela em Tesouro Selic e papéis LCI. A minha reserva de emergência já está inclusa nesses 20%. Então, minha renda fixa se baseia em Tesouro Selic e LCI. Então, o valor ficou de R$ 6.056,42. Beleza? Agora, vamos para a renda variável, que são os meus 80%. Então, eu fiquei com um valor de R$ 24.196,73, ok? Então, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Esses 80% são esses 24 mil que eu falei para vocês. Então, pega esses 24 mil e coloca 100% neles. Nesse valor, eu vou dividir 60% em ações e 40% em fundos imobiliários. Basicamente, essa é a minha carteira. Eu tenho, então, fundos imobiliários, ações e alguns títulos públicos. Basicamente é isso, minha carteira de aposentadoria. Calma que eu já vou falar quais são as ações. Então, vamos começar com as ações, então, que eu já estava falando delas. Então, ficou assim, 19%
de Unipar, 18% de Banco do Brasil, 17% de Klabin, 10% de Sanepar, 16% Vale, 10% Taesa e 10% Santander. Então são 7 ativos aí que eu coloquei na parte de ações. Ah, Purini, por que você pegou essas ações? Bom, gente, eu quis pegar aqui ações são estruturalmente grandes, tá? E eu quis dividir em vários setores. Por quê? Como minha carteira ela é de longo prazo, não é de alavancagem, então eu preciso de ações confiáveis, ações que pagam dividendos no dia certo, ações que se comprometem com os seus valores, ações que eu sei que quando eu tiver com 50 anos, elas não vão falir ainda vão existir e ainda elas vão fazer parte da gente. Não vou ficar analisando cada ação, porque se eu for fazer isso, esse vídeo vai dar mais de 2 horas. Por exemplo, Unipar, setor de indústria química, Banco do Brasil, Santander, são bancões, Klabin, setor de papel e celulose. Então vocês estão vendo que eu diversifiquei bastante. E isso é muito importante, a diversificação da carteira. Por quê? Porque sempre quando acontece ou alguma notícia econômica, uma crise hídrica ou até mesmo uma crise, uma quarentena que a gente teve, isso afeta cada setor diferentemente. Então, se você tiver uma diversificação grande, você vai ter uma blindagem da sua carteira muito boa. Tá? Não quer dizer que ela vai ser infalível, não estou dizendo isso, mas isso ajuda a blindar a carteira. Bom, já falei das ações, 60% do dinheiro vai para ações e agora 40% vai para fundos imobiliários. E quais são esses fundos imobiliários? Eu separei aqui 9 fundos imobiliários que eu, na minha percepção, do jeito que eu analisei, vocês estão percebendo que eu estou falando que a carteira de vocês, gente, vocês que vão montar. Não monte uma carteira parecida comigo ou idêntica, pode ser até parecida com a minha, mas idêntica à minha, que talvez o objetivo de vocês não seja esse. Então eu dividi os fundos imobiliários em 9 fundos. Quais são eles? RBRY11, e já fiz vídeo dele analisando, tá? Conferem lá no meu canal. Melhor, vou colocar aqui na descrição, vocês só vão ali na descrição, já clica e já cai direto no vídeo. BTC CVBI 11 ficou com 13% na carteira também. KNCR 11 ficou com 11% na carteira. E agora todos esses que eu vou falar, o resto que eu vou falar, eles ficaram com 10% na carteira, tá bom? Então ficou RBRR 11, MXRF 11, SDIL 11, GGRC 11 e XPML 11. Esses fundos imobiliários, eu fiz uma carteira de fundo imobiliário mista. O que quer dizer? Que ela é fundo de papel e fundo de tijolo. Então tem CRIs e tem tijolo, laje corporativa. E basicamente eu peguei fundos imobiliários confiáveis, que tem bastante cotista, e também que dão bastante dividendos. Esses fundos imobiliários eles vão ajudar bastante a carteira a fazer o reaporte mensal. Tirando os R$500 que vai sair do meu bolso, eu vou pegar os dividendos que a carteira dá e somar ao meu aporte dos R$500 ao mês que eu falei lá atrás. Então, os fundos imobiliários eles vão ajudar no dividendo na carteira. Por quê? Porque fundo imobiliário paga dividendo mensalmente, é como se fosse um salário. Então eu vou conseguir fazer aportes mensalmente, diferente de ações. Essas ações que eu peguei aqui, todas elas dão dividendos, mas não mensalmente, mas elas compensam anualmente. Para vocês terem noção, as ações que eu peguei, elas dão mais dividendos que os fundos imobiliários. O que eu quero passar para vocês aqui é que os dividendos dos fundos imobiliários eles vão ajudar a fazer o reaporte mensal. Bom, gente, basicamente essa foi a carteira. Montamos a carteira, como vocês veem aí. E por último, e não menos importante, temos o último tópico, que é fazer a manutenção
da carteira. Eu pretendo fazer a manutenção da carteira de 6 em 6 meses. Ah, por isso não falou que ia fazer o reaporte mensalmente? Sim, eu vou fazer o reaporte. A manutenção é diferente. O que é manutenção? A manutenção de uma carteira é você ver se as ações, os ativos que você escolheu, elas estão dentro do seu objetivo, tá? Cada ativo que eu escolhi aqui, eu sei o quanto de dividendos que eles têm que dar, o quanto de lucratividade a empresa tem que ter. Eu sei todos esses parâmetros que a empresa tem que ter na minha carteira. Então, eu pretendo fazer uma manutenção de 6 em 6 meses. Ou seja, daqui a 6 meses eu vou ver se, por exemplo, o Banco do Brasil ele está me dando os dividendos que eu queria, os rendimentos, se ele não está envolvido com nenhuma crise bancária, se ele não está envolvido com empréstimo, suborno, qualquer coisa que poderia afetar esse ativo. Então, quando eu falo de manutenção da carteira, é isso que eu estou dizendo. Bom, gente, o vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha, se inscreve no canal, ative o sininho. Não se esqueçam, vai ter vídeo como este aqui todo mês, eu fazendo reaportes na minha carteira, de quanto que eu recebi os dividendos. Então não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, tá? Que isso ajuda bastante no canal. E comentem aí também se vocês fizeram a carteira, que estratégia vocês usaram, se vocês vão fazer uma carteira de aposentadoria, uma carteira de alavancagem. Também bastante pessoas fazem carteira de viagem, né? Deixam o dinheiro rendendo ali alguns anos, pegam o dinheiro só para viajar. Isso aí também é muito comum. Então, espero que vocês tenham gostado, gente. E tchau, obrigado!